Você sente isso no ar. Muita gente quer amor, mas trava quando o relacionamento começa a pedir clareza, continuidade e também responsabilidade. A pessoa some, evita conversa, mantém tudo no ar ou vive num vai e volta que parece algo infinito. É o medo de compromisso, não é um monstro único, é um pacote de mecanismos diferentes que levam ao mesmo comportamento, evitar se aprofundar. Eu vou te dar um aulão fluido com exemplos do dia a dia, para qualquer pessoa entender, e cada bloco vai explicar uma causa diferente e sem repetir a mesma ideia. Vamos então começar que o compromisso ativa o sistema de ameaça social. O compromisso aqui não é assumir, é se tornar importante para alguém, deixar alguém importante para você. Isso aumenta o risco de rejeição, abandono, humilhação e perda. Seu cérebro trata isso como uma coisa séria porque o ser humano é uma espécie social. Existe pesquisa mostrando que a exclusão social vai ativar regiões associadas ao sofrimento. Eu já falei para vocês o famoso clássico do cyberball, tá? Se você não viu essa aula, eu tenho que falar aqui que é normal eu falar sobre esse risco muito forte de exclusão social que todo ser humano tem de passar. Ele é ativado lá no córtex cingulado anterior, que aumenta a atividade durante a exclusão. Isso se relacionou ao desconforto aqui relatado. No português simples, o vínculo vai mexer com sua segurança, então compromisso pode soar como agora eu tenho mais a perder. Isso está mais forte agora no século XXI. Eu já fiz 2 vídeos, se não me engano, explicando um pouquinho de como os relacionamentos hoje em dia está um caos, né? Que surgiu, né? O famoso ficar agora no século XXI, ou seja, as pessoas estão ficando com outras simplesmente por ficar, como um troféu, tá? E também somente para se aliviar do tesão, né, do sexo. Eu fiquei com aquela menina, fiquei com aquele cara, tal, e isso está transformando-se em um troféu de uma prateleira realmente invisível, que você acha que você é o protagonista, mas ninguém está nem se importando, cada um está com o seu próprio problema. Você acha que as pessoas estão realmente interessadas nas suas conquistas, né? Se você está se aliviando, acabando com seu tesão ou não. Mas não, não é isso, tá? Vou dar um exemplo aqui no dia a dia. A pessoa está ótima enquanto é leve e quando você pergunta o que a gente é, ela simplesmente muda. Não porque a pergunta é algo ruim, mas porque a pergunta coloca um holofote. Agora existe chance real de perder algo real. O cérebro vai entrar nesse modo de proteção. Outro fator também que as pessoas estão evitando o compromisso é que o estresse derruba o freio que te faz agir como um adulto. Para manter um relacionamento, você precisa do seu melhor modo humano. Pensar antes de falar, reparar um conflito, tolerar frustração e manter consistência. Só que o cérebro tem uma parte chamada pré-frontal que funciona como freio e direção. E ele é especialmente muito sensível ao estresse. Uma revisão aqui muito citada descreve que o estresse, mesmo que leve e fora do controle, pode causar uma perda rápida de habilidades do seu pré-frontal, com o controle seu e também a sua flexibilidade. E estresse prolongado pode alterar a estrutura, então, dessa região. Em português aqui simples para você, quando você está exausto, você vira a pior versão de você. Então a pessoa diz que quer compromisso, em teoria, mas na prática ela está com um sono ruim, trabalho sugando, cabeça lotada, aí o relacionamento vira mais uma demanda, ela não foge de você, foge desse peso total. E o apego, e algumas pessoas realmente foram treinadas a sentir o amor como algo muito perigoso, é que entra o conceito útil em psicologia aqui, sem termos difíceis da psicologia. Tem gente que aprendeu que proximidade é algo muito seguro, tem gente que aprendeu que proximidade é algo confuso, imprevisível ou algo doloroso. Na teoria do apego, isso aparece com estilos mais seguros, mais ansiosos, é o medo de perder, ou mais evitativos, é o medo de depender. Revisões da neurociência e apego parecem diferenças em como pessoas com estilos diferentes processo ameaça, emoção e a recompensa, vindo achados envolvendo a amígdala e o alarme do cérebro, o estriato, tá? São parte da motivação, recompensa e também de outras regiões. Então, para você entender aqui, de forma simples, o que eu acabei de falar, o corpo de algumas pessoas registra então essa intimidade como um risco, como um perigo. No dia a dia, como isso vai acontecer? A pessoa está muito carinhosa, vocês têm uma noite boa,
No dia seguinte, ela vai esfriar, parece maldade, mas muitas vezes é um reflexo. A proximidade aumentou demais, então o cérebro tenta recuperar a distância para não sentir vulnerabilidade. Quarto é o medo de compromisso, pode ser medo de incerteza também e não da pessoa. O compromisso exige lidar com algo que o cérebro detesta, que é a incerteza. Você não tem garantia de final feliz, você tem só escolha e risco. Então, existe pesquisa mostrando que intolerância à incerteza se relaciona com preocupação, pode mediar relações entre dificuldades de apego e sintomas como o worry, preocupação constante. Questão simples para você: se a pessoa precisa de certeza absoluta para se sentir segura, ela vai travar, porque relacionamento é um sistema sem contrato do futuro. No dia a dia vai acontecer assim. Você pede algo simples, como vamos combinar realmente exclusividade, a pessoa responde: eu não gosto de rótulos. Aí que surgiu, né, o famoso ficar, que realmente as duas pessoas vão somente se frustrar. A neurociência vai explicar isso, como funciona aqui essa questão de dopamina. Dá para fazer uma aula muito grande, muito enriquecedora, explicando como isso pode te afetar de forma negativa. Às vezes isso não é modernidade, é desconforto com qualquer coisa que limita a opção ou aumenta o risco. Também o cérebro muda no quente e depois se arrepende no frio. Então muita gente vai entrar em relação por impulso e vai sair simplesmente por medo. Isso vai aparecer incoerência, mas tem uma explicação boa. A diferença entre estado emocional do frio e quente. A literatura chama isso de hot cold empty gap. Quando você está calmo, você vai subestimar como vai agir quando você estiver tomado por emoções. Quando está tomado, você subestima como pensa quando está calmo. Resumo simples aqui: você promete no entusiasmo e foge na ansiedade. Dia a dia é como se no início a pessoa está muito animada, ela fala do futuro para você, faz planos. Quando o vínculo fica real e aparece o medo, ela some e depois diz: não sei o que eu quero. Só que essa pessoa sabe, ela alterna em estados e chama isso de indecisão. E entra também os aplicativos que eu falei para você, dos motivos dos relacionamentos hoje em dia está em caos. Está realmente ligado também a esse vídeo aqui. E os aplicativos estão deixando os relacionamentos em caos, a gente já sabe, né? Eu mencionei para vocês. E o excesso de opção também muda o cérebro para comparar em vez de construir. Então, quando você vive com a sensação de sempre ter mais alguém, o compromisso passa a parecer custo e se eu escolher, eu vou estar perdendo algo melhor. Então, talvez eu consiga achar uma menina com os olhos azuis enquanto eu tenho uma menina com os olhos verdes. E eu prefiro a menina de olhos azuis. Então, eu acho que eu mereço isso, eu posso encontrar algo melhor. É exatamente isso que eu estou tentando dar exemplo para você como está funcionando a sua mente. Você não está verbalizando isso, mas a sua mente está trabalhando isso, trabalhando dessa forma e às vezes até forma inconsciente. E aqui eu fui bem raso, tá? Eu podia dar exemplos mais profundos aqui, por exemplo. Olha, que eu já escutei, tá? Vou dar exemplo aqui com homens, tá? Eu escuto mais. Ah, ela tem um corpo muito bonito, mas o rosto dela não é tão bonito assim. E apareceu aquela. Eu não vou dar um exemplo agora com mulher, eu quero que você, mulher, se você chegar esse vídeo aqui, seja você que está vendo esse vídeo no YouTube, ou seja você que está vendo aqui na nossa plataforma, tá? Se você está vendo nossa plataforma, sabe, é a aula completa. Se você está vendo no YouTube, é realmente um resumo, tá? Quero que você, mulher, se estiver vendo esse vídeo, essa parte, escreva aqui abaixo se você já fez essa comparação também. Fala assim: olha, rapaz, é isso, aquilo e aquilo, estou preferindo ficar com aquele rapaz. Se você já pensou assim ou se alguma amiga sua já falou sobre isso, tá? Para você ter noção que é ambos os sexos que está acontecendo isso, tá? Pessoas tratando os outros como um objeto por causa dessa comparação. Também há estudos sobre namoro online discutindo o fenômeno de sobrecarga de escolha, como muitos perfis podem aumentar a rejeição, diminuir a satisfação e mudar o comportamento para descartar com mais facilidade. Um resumo para todo mundo entender o que eu acabei de falar é que opção infinita deixa a mente mais exigente e menos capaz de se fixar. No dia a dia, você sai com alguém legal, em vez de digerir esse encontro, né, após o encontro você avaliar o que aconteceu, a pessoa simplesmente volta para o app de namoro, não porque o encontro foi ruim, mas porque o cérebro foi treinado para otimizar
em vez de se vincular com as pessoas. E também vamos para a parte do compromisso, parecendo uma prisão quando a identidade realmente da pessoa está muito frágil, a pessoa não tem identidade. Isso é uma coisa que está muito forte. Então todo mundo está igual aos outros. Não tem um problema a pessoa, por exemplo, se vestir igual os outros, tá? Seguir a moda, tal. Não estou falando disso, estou falando todo mundo se comportando igual mesmo, tá? Isso também está acontecendo nos relacionamentos, nos namoros, nos casamentos. Então muita gente vai confundir compromisso com perda de autonomia porque não tem a sua identidade bem firmada. Se a pessoa não sabe quem ela é, ela teme virar metade de alguém. E aqui a neuro não entra como um estudo específico, mas como lógica do cérebro sobre o estresse. Quando você sente essa ameaça, tá? Que tá perdendo a autonomia, que você não tem o controle em um relacionamento, você protege o que sente que pode perder. E identidade frágil faz compromisso. E essas pessoas que têm identidade frágil faz compromisso parecer risco de desaparecer. Como é que vai acontecer no dia a dia? A pessoa muda de humor quando você sugere uma rotina. Por exemplo, toda sexta-feira juntos, de conhecer a família, planejar férias. Ela ouve isso como estão me prendendo, não como estão me escolhendo. E medo também de compromisso também é um medo ligado a um medo de responsabilidade emocional. Compromisso não é só não trair, é conversar quando algo dá ruim, é reparar um dano, é sustentar os combinados que teve anteriormente e ser uma pessoa previsível. Isso aqui é responsabilidade emocional e talvez você esteja passando tendo esse medo de ser uma pessoa responsável. Não precisa ter esse medo de compromisso, tá? Exemplo no dia a dia desse medo. A pessoa topa namorar enquanto tudo está leve. Quando surge a primeira conversa séria, tipo, isso me machucou, ela simplesmente foge. Porque agora compromisso virou responsabilidade e vou ter que encarar esse conflito. Só que eu não tenho nenhuma responsabilidade emocional, então deixa pra lá, tudo bem. Eu tenho um menu completo de pessoas mandando mensagem no meu direct. Tenho vários contatos aqui que eu posso conhecer outra pessoa. Simplesmente vou substituir essa pessoa que estou conhecendo. Exatamente isso que você pode estar pensando, pode estar passando no seu cérebro e às vezes você nem percebe. E outro caso também que faz as pessoas não querer um compromisso, não levar a sério, recompensa imprevisível, vicia na fase inicial e sabota o depois. Aqui vai entrar uma mecânica que muita gente não percebe quando a relação começa com sinais mistos. É o sumiço e retorno. A pessoa some, retorna. Isso pode prender mais do que a constância. Isso lembra o padrão de recompensa imprevisível e sustenta comportamento persistente. Ele é bem descrito na psicologia comportamental. No dia a dia, isso vai acontecer como? A pessoa não quer compromisso, mas também ela não vai embora, mantém você pendurado, você fica preso, porque de vez em quando tem um afeto forte, isso te faz esquecer o resto. Esse é o famoso migalha, tá? A pessoa está entregando migalha, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem um monte de migalha para você. Pega essa migalha aqui um pouquinho para você continuar mantendo a sua atenção para mim aqui. Então, cuidado com as pessoas que estão oferecendo migalhas, oferece muito pouco e você acha que é algo realmente gigante. Isso realmente é uma recompensa imprevisível. Você não sabe quando você vai ganhar essa atenção, quando você vai ganhar essas migalhinhas. E essas migalhas podem estar em várias coisas, tá? Essa migalha pode estar relacionada também ao sexo, né? A pessoa tem uma noite incrível com você, só que ela utilizou o sexo como migalha, né? Você não sabe qual a próxima vez que você vai se relacionar com essa pessoa e ela sabe que tem esse poder nas mãos e vai utilizar contra você. Muito comum. E às vezes a pessoa nem consegue o sexo, tá? As migalhas são mais baixas, tá? Que a pessoa simplesmente ganhar uma atenção, ganhar um beijinho, sair para jantar, isso é simplesmente uma migalha também. Que não está afirmado o compromisso, a pessoa precisa de uma rota de escape, né? O que acontece? A pessoa tem uma lista enorme, a pessoa que ela está interessada não está dando atenção e pensa, olha, essa menina aqui, esse guri aqui está me dando atenção, vou dar um pouquinho de atenção aqui, já que enquanto a pessoa que eu tanto quero não está me dando atenção. Acho que eu vou me aventurar um pouquinho com isso aqui e quando essa pessoa que eu quero tanto voltar a me dar atenção, eu simplesmente vou ignorar. Isso acontece também, isso também é exemplo de migalhas. Então, eu posso fazer um exemplo muito grande como as pessoas estão utilizando os outros como uma migalha, dando migalhas sobre isso. Já falei tanto sobre isso, mas vou dar continuidade, porque eu repeti tanto essa palavra aqui que ficou enjoativo. Mas eu preciso dar um exemplo para leigos também, tá? Às vezes vem carinho e às vezes não. Você fica tentando ganhar o carinho de novo dessa pessoa, tá?
Resumo simples aqui sobre essa recompensa imprevisível que acaba viciando você ou você acaba utilizando para viciar outras pessoas. Você usa isso na maldade mesmo. Se você for a pessoa má, tá? Claro, né? Existe também outra coisa, é o medo de compromisso real como traço, não só cultura aqui. Além do contexto e ambiente, existe pesquisa recente tentando medir medo de compromisso como variável e é relacionado com probabilidade de estar solteiro e outros fatores. Um estudo, então, encontrou essa associação entre maior medo de compromisso e maior chance de estar solteiro, além de relações com traços e qualidade relacional. Resumindo, algumas pessoas têm isso mais forte mesmo e isso não é só moda, tá? No dia a dia, a pessoa repete o padrão por anos. Ela começa, intensifica, some quando alguém se aproxima. Não é sobre um parceiro específico, um script interno que está na mente da pessoa. E como isso vira caos no mundo real, tá? Sem teoria, mas com cenários comuns. Vou mostrar agora como aparece na sua vida ou na vida de outras pessoas. Vem a fase da conversa, primeiro cenário, tá? Conversa eterna, a pessoa mantém contato com você, mas evita qualquer definição. Isso reduz risco, mantém dopamina de novidade, sem pagar o preço de compromisso. Se for a pessoa certa, na primeira semana vocês já vão saber que você não precisa ficar arrastando nas conversas, tá? Já defina isso, tá? Uma semana de conversa. Se não fluiu, se você vê que está arrastando, a pessoa está te ignorando, mandando mensagens curtas como ok, tá, não. Resposta curta é um sinal que a pessoa não está interessada em você. Então, não aceita migalha, corta isso mesmo. Tem uma semana para avaliar isso. Se a pessoa está te tratando desse jeito, com respostas curtas, pule para outra pessoa, tá? Não perca tempo com as pessoas que não têm interesse em você. Outro cenário também é a intensidade rápida, mas o recuo muito brusco, porque aproxima muito, depois sente ameaça e recua. Isso vai combinar com modo quente, com medo de vulnerabilidade. Terceiro cenário é o ghosting depois da intimidade. Depois de um encontro bom e também íntimo, às vezes rolou sexo, você some, a outra pessoa some. Muitas vezes é o famoso deativação emocional. É deativação mesmo, tá? Se eu sumir, eu não preciso lidar com o que eu estou sentindo. Outro cenário, exigência alta, entrega muito baixa. Quer atenção, mas não quer responsabilidade. Isso costuma vir de medo de perder liberdade ou de mercado de opções. Cuidado com pessoas que estão exigindo muito. Ah, ela tem que ser isso, aquilo, aquilo, aquilo. Ele tem que ser isso, isso, isso. Tem que me levar para tal lugar. Tem que ter condição, tem que beijar bem. Tem que ser uma pessoa bonita, uma pessoa musculosa, tá? Tô usando por ambos os sexos. A pessoa está exigindo muito. A pessoa não está entregando praticamente nada. Às vezes a pessoa acha que só a presença dela já é algo gigantesco, tá bom? Cuidado com esse tipo de pessoa também, tá? Tá exigindo muita coisa e não tá entregando nada, tá? É uma pessoa extremamente rasa e as pessoas que geralmente acham que a sua beleza e a sua presença é algo extremamente alto, você corta de vez da sua vida, tá? Outro cenário também é entrar o ciúme e comparação. A pessoa quer compromisso como segurança, mas vive alimentando insegurança digital. Eu não vou explicar nesse vídeo porque já tem uma outra aula explicando sobre por que o relacionamento está um caos, que eu explico mais a fundo sobre ciúme e comparação. E o sexto cenário é quer alguém, mas não agora, e isso se torna algo infinito. Não é que a pessoa não quer amar, é que ela está com o sistema nervoso realmente saturado, estressado, e chama isso de eu não estou pronto para o relacionamento. Então, se você está passando por isso, você tem que regular o seu estresse. E se você está conhecendo alguém que está passando por isso, fala, ó, foi bacana sair com você, mas não tô afim de um relacionamento, você corta também essa pessoa, tá? Não é sua responsabilidade se agir com síndrome de super-herói, querer salvar os outros, tá? Se a pessoa falou pra você, e isso é muito bom, tá? Essa parte boa. Falar que pode continuar se conhecendo, mas que não tá afim de um relacionamento. Você vai cortar. Pelo menos a pessoa foi sincera, falou: "Não quero relacionamento, não tô afim, mas quero continuar conhecendo você". Você vai realmente cortar esse relacionamento, exclua essa pessoa do seu contato, do seu Instagram. Isso vai fazer mal para sua saúde, tá? Não tente salvar essa pessoa, ajudar, não importa a história que a pessoa te contou. Ah, ela teve um relacionamento muito complicado, muito abusivo. Não é sua responsabilidade, tá? Você não é psicólogo, você não é terapeuta, você não tem essa amizade com essa pessoa, tá? Não gaste sua energia tentando salvar essa pessoa. E quando essa pessoa estiver saudável, você já vai ter gasto muita energia com isso,
talvez a pessoa nunca vai se recuperar, tá? Então, pense também no seu futuro, pense em você. E é por isso que eu tô dando essa dica muito forte hoje em dia. E isso também tá ligado ao que eu falei para você sobre migalhas, tá? Pessoa que comporta assim, falando essas frases, que quer continuar te conhecendo, mas não quer um compromisso, não é para você. E o que você vai fazer para você evitar das 5 ferramentas práticas, tá? Você que tem medo de ter um compromisso, você vai tirar a conversa realmente do abstrato e levar para o comportamento. Em vez de você ter medo de compromisso, você vai utilizar, você some quando o assunto fica sério, você consegue manter esse combinado que é realmente pequeno, e quando tem conflito, você conversa ou você desaparece. Isso vai expor um padrão sem acusar. A segunda ferramenta é micro compromissos, compromisso realmente em camadas. Compromisso não precisa ser casar ou nada, tá? Não precisa, tá? Se tem que casar ou não vai ser nada. Pode ser exclusividade, tá? Por 30 dias. Vamos ser exclusivo por 30 dias. Eu sei que você não tá querendo namorar, mas vamos ser exclusivo. Eu sou contra isso, tá? Mas terapeutas mais modernos estão utilizando essa ferramenta. Eu quis trazer isso para você, tá? Tô dando minha opinião aqui. Eu não ofereceria exclusividade por 30 dias, tá? Para mim, eu acho que isso não é saudável, mas terapeutas estão utilizando esse método também, desse micro compromisso. Mas outro micro compromisso que é algo saudável, tá? Outros 3, que é um dia fixo por semana, vocês marcarem sempre de se ver e de se encontrar, avisar quando precisa de espaço, é importante. A regra de reparo, você não sumir depois de uma briga. Afinal, quem tem medo real costuma aceitar micro compromisso com esforço. Quem está realmente só usando o vínculo evita até isso. A terceira ferramenta é reduzir a ambiguidade cedo. Isso vai evitar ansiedade desnecessária. Ambiguidade é realmente essa gasolina de um caos. Combine realmente o mínimo para evitar isso. Chega na pessoa e vai falar: se não quiser mais nada comigo, eu quero que você fale, tá? Ou sumiço aqui no relacionamento não é aceitável, eu não quero isso. E também você vai chegar na pessoa e vai falar: conversa difícil, a gente marca e faz e resolve. Isso protege o seu cérebro de viver uma ameaça realmente social. E vamos para a quarta ferramenta, que é limitar o mercado durante essa construção. Se você está conhecendo alguém, você vai evitar esse modo de catálogo de ajuda. Então, menos aplicativo de relacionamento, menos flash paralelo, né? Não sai apertando com todas as pessoas ao mesmo tempo. E mais encontros reais, tá? As pessoas hoje em dia não querem se encontrar. Hoje em dia, chamar a menina para tomar um café, tomar um açaí, nossa, já é algo assim totalmente absurdo, né? Antigamente, você via, por exemplo, na série Friends. Eu achei você interessante. Bora tomar um café, eu pago um café para você, só para se conhecer. A pessoa já acha que isso é um compromisso. Não, é só tomar um café, conversar, simplesmente se conhecendo, que não tem nada a ver com namoro. Mas hoje em dia é algo totalmente absurdo, né? Mas fazer isso como antigamente as pessoas faziam, como antigamente, como seus avós faziam, é como tirar ruído do sistema para conseguir escutar sinal. Então, seus avós faziam da maneira certa, hoje em dia a gente desaprendeu como isso funciona. E a quinta ferramenta é regulação antes de uma decisão muito grande. Como o estresse derruba o freio que eu falei para você, decisões grandes no caos dão errado, tá? Então, a regra prática, conversa séria quando os dois estão minimamente descansados e com tempo. Parece algo realmente bobo, mas muda tudo. Então, não resolva os problemas, essas decisões realmente grandes, quando você estiver estressado. Então, vamos juntar tudo que eu falei aqui para você. As pessoas estão com medo de compromisso por um motivo único, ou não estão com medo de compromisso simplesmente por um único motivo. São várias combinações do que eu falei para você. Ameaça social real no cérebro, estresse derrubando o autocontrole, estilo de apego que transforma a intimidade em perigo, tolerância à incerteza e um ambiente de escolha infinita que treina o descarte. O antídoto aqui não é convencer alguém a ficar, é reduzir a ambiguidade, testar a consistência, usar microcompromissos e parar de investir em quem vive de fuga. Vou repetir, pare de investir em pessoas em quem vive de fuga. Vou gravar um vídeo explicando totalmente sobre o período que você sofre com o famoso síndrome do super-herói. Você não vai ser o super-herói aqui a partir desse vídeo gravado, que eu quero que você lembre. Vai sair esse vídeo aqui. Muita gente está passando por isso aqui. Em outro vídeo também vou explicar sobre migalhas, para você parar de aceitar essas migalhas. Então o antídoto aqui não é convencer alguém a ficar,
é reduzir realmente essa ambiguidade mesmo, tá?